A vice-presidência de História e Responsabilidade Social, ela abrange 3 temas importantíssimos para o Clube de Regatas Vasco da Gama. É a responsabilidade social, que é um valor inegociável na nossa história, o Colégio Vasco da Gama, que é um orgulho para a gente, e a preservação da nossa história, através do Centro de Memória. O Departamento de Responsabilidade Social dá continuidade ao diálogo com as comunidades, né? A gente sempre fala prioritariamente da Barreira do Vasco, mas nós temos Arará, Buriti, Café, todas as comunidades que estão aqui no entorno. O impacto do projeto Vem com Tênis foi super positivo. Nós tivemos mais de 80 crianças tendo acesso a uma quadra de tênis, raquete, e que lá fora eles não teriam. Conseguimos, com parceiros, doações das raquetes, as aulas gratuitas, esse atendimento não só às crianças como às famílias. Eles tiveram acesso ao Rio Open, um esporte tão elitista, e a gente conseguiu acessar as crianças das comunidades aqui do entorno. A cidadania vascaína tem um objetivo, né, dar acesso aos direitos através das parcerias. Nós trouxemos a campanha de vacinação, tanto para os funcionários como aberto ao público. Nós participamos do dia D de vacinação, realizamos a primeira união estável comunitária da São Januário para mais de 20 casais. Conseguimos o Detran para agendamento, emissão de documentos, trouxemos o projeto Meu Pai Tem Nome, que é o programa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas que faz um mutirão com todas as defensorias do Brasil, e com isso foram feitos mais de 100 exames de DNA, trazendo para essas pessoas cidadania, o nome dos seus pais, a sua Quando a gente traz esses parceiros tão importantes como a Defensoria Pública, a Comissão de Direitos Humanos da ALER, CRAS, Clínica da Família, além de todas essas ações, tem o nosso dia a dia. Temos o tour social, nós atendemos todas as escolas aqui do entorno, escolas públicas, atendemos através do tour social projetos sociais que acontecem em todo o Rio de Janeiro, recebemos também fora do Rio, nós temos esses agendamentos, fazemos o tour com o movimento Vascaínos PCDs, que a gente cede um espaço, além do tour, para ter um momento com alguma terapeuta, algum nutricionista, eles escolhem, traz e a gente consegue acolher. Assim como a festa da colina, o movimento e Vasco Libras, a gente sempre abre as portas para esses movimentos para que possa acolher a todos. A gente consegue atender hoje algumas secretarias através da Academia Carioca. A gente atende os idosos que fazem parte da Clínica da Família, que fica em Benfica. A gente abre espaço para as reuniões de rede do CRAS Tuiuti, a gente abre o espaço para as reuniões do programa Saúde na Escola. Todas essas ações mostram o papel do Vasco como o maior agente de transformação social da região. A parte de história da vice-presidência, na verdade, ela se refere propriamente ao Centro de Memória do clube, que funciona como centro de pesquisa, preservação de acervos e de divulgação da história e memória do Vasco. E quando a gente diz memória do Vasco, na verdade a gente está se referindo a um conjunto de memórias dos torcedores, organizados ou não, memória dos sócios, dos dirigentes, dos atletas, enfim, dos funcionários. E o Centro de Memória também é responsável por contar, por publicar a história oficial, por produzir a história oficial do clube, para a própria construção de uma identidade vascaína, porque a gente fornece ali os símbolos, as narrativas, as principais referências para que os torcedores se sintam parte de uma coletividade em comum, sempre atento às ações específicas de grupos dos vascaínos, a cultura de arquibancada, a práticas que vêm, por exemplo, da torcida, como a festa pré-jogo, que é a chamada Festa da Barreira, que está se consolidando como um patrimônio imaterial do clube. A gente trabalha preservando o patrimônio que a gente pode chamar de patrimônio histórico do Vasco, que engloba desde troféus, medalhas, flâmulas, galhardetes, indumentárias de uma forma geral, fichas, documentos, atas, enfim, o Vasco possui seguramente o maior acervo de um clube no Brasil. E nós lançamos, no ano passado, dia 5 de abril,
o História Vascaína, que é uma plataforma digital onde a torcedora do Vasco, o torcedor do Vasco e quem não é Vasco tem acesso ao maior acervo digital de um clube esportivo no mundo, né? Então é uma coisa para vascaíno e para o vascaíno se orgulhar, que o Centro de Memória ele é responsável por preservar as memórias do clube, registrar elas e, claro, é um sonho de muitos vascaínos, de muitas vascaínas, o museu do clube. E o Centro de Memória vai evoluir para isso. Não? Então o Centro de Memória vai se transformar futuramente no Museu do Vasco, e que vem no contexto da reforma, da reestruturação do estádio de São Januário. Mas antes disso, nós já estamos nos antecipando, estamos conversando com instituições, com museus, os grandes museus do Brasil, do Rio de Janeiro, e fazendo eventos como seminários, ouvindo a torcida para a gente poder construir esse museu, que eu tenho certeza que vai ser o maior, o melhor, o mais bonito dos museus dos clubes brasileiros. O Colégio Vasco da Gama tem 160 alunos hoje, todos atletas do clube, majoritariamente do futebol de campo. Atende do 6º ano ao 3º do ensino médio, meninos que se localizam do sub-11 ao sub-20, do futebol, além de alguns atletas da natação. O colégio, que tem 21 anos, está olhando para frente. E, olhando para frente, fez algumas parcerias que nós entendemos fundamentais para que o colégio continue andando. Uma delas é a questão do material didático da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nossos alunos do ensino fundamental utilizam um material que é atualizado anualmente. Essa é uma questão absolutamente fundamental. Melhoramos as condições de estrutura do ano passado para cá, com mesas novas, cadeiras novas, com armários para que os meninos consigam se deslocar com tranquilidade para o centro de treinamento, deixando o material aqui no colégio. Por mais que nós tenhamos melhorado na estrutura, investido na estrutura e na questão do material pedagógico, o nosso diferencial hoje é olhar para cada um desses alunos e entender que cada um tem uma história própria, tem uma trajetória única e é dessa forma que a gente lida com eles. Uma outra coisa fundamental para a gente aqui é colocar a marca do Vasco em nossa rotina. Então, nosso conteúdo pedagógico traz o Vasco como tema, traz o Vasco como fio condutor. Se eu vou usar um poema para ser analisado em sala de aula, que seja do Carlos Drummond de Andrade, que é vascaíno, que seja do Nelson Sargento, que é vascaíno. Se eu vou trabalhar com imagens aéreas, se eu vou trabalhar com questões geográficas, eu vou usar a Barreira como exemplo de ocupação, como exemplo de comunidade do entorno do Vasco. Então, o Vasco é o grande motivo de nós estarmos aqui, né? Esse colégio serve ao Vasco, suas famílias, aos meninos, e em cada uma de nossas atitudes, o Vasco está presente. E a história do Vasco está inserida diariamente em cada uma das aulas que a gente ministra aqui. A matemática, quando é trabalhada aqui, ela trabalha com os números de gol que o Roberto geralmente faz, com a quantidade de gols que o Juninho fez e que o Romário faz. Quando a gente vai trabalhar a questão de medidas, é o estádio de São Januário e sua capacidade que a gente trabalha. Quando a gente vai trabalhar a questão de ocupação urbana, é a Barreira do Vasco, que é o grande mote presente. Então, esse colégio aqui, ele está intrinsecamente ligado ao Vasco. Responsabilidade social, educação e memória. Esses são os 3 pilares que guiam as nossas ações. É assim que o Vasco constrói um futuro mais justo, humano e orgulhoso da sua história. Porque o Vasco é do tamanho da sua história.